A graça e a paz do Senhor esteja bem presente na sua vida nesse momento. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger nesse momento. Nós estamos num momento bem estranho, podemos dizer, da nossa história, da nossa vida. E uma quarentena que vem se prolongando e escutamos tantas coisas, temos visto tantas coisas. E percebemos que isso está tomando uma proporção muito maior do que nós pensávamos, até porque existe uma instabilidade muito grande acontecendo na nossa nação. E desde ontem eu comecei a sentir no meu espírito uma necessidade de pensar e buscar entender e discernir melhor esse tempo. E uma palavra que veio ao meu espírito e me fez refletir, e eu vim aqui para compartilhar com você, porque eu creio que existe algo muito sério, muito importante, que eu e você, nós precisamos estar bem atentos nesse tempo, neste momento. Nós não podemos estar desconectados a essas realidades, porque elas acabam afetando toda a nossa vida, toda a nossa família, toda a nossa casa, e também afeta aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem para fazer nesta terra. Algo que nós precisamos sempre nos lembrar de que todas as vezes que Deus quis intervir na terra, na condição ou na situação da humanidade, Ele usou pessoas. Ele usou homens e mulheres que tinham a sensibilidade para dar ouvido, ouvir, entender e discernir aquilo que Ele estava trazendo, mostrando e querendo fazer e realizar. E eu queria compartilhar uma palavra com você e gostaria que verdadeiramente nós pudéssemos estar alinhados em espírito, para que, entendendo isso, nós possamos nos posicionar de uma forma muito clara, porque essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu espírito, trouxe a minha memória, e esse é o momento, né? Eu estou gravando agora, vai dar meio-dia, e vem muito a calhar, porque é o momento onde nós já sentimos o cheiro da comida, alguns estão fazendo, outros estão se preparando, mas o que eu quero chamar a sua atenção é de que existe algo que nós precisamos estar bem atentos. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 13. Olha com atenção o que o próprio Jesus nos diz. Ele diz assim, Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ou seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu trouxe aqui uma vasilha de sal e para que nós pudéssemos ver isso de uma forma muito próxima. O próprio Jesus diz, nós, ou vós, sois o sal da terra. E nós conhecemos propriedades, ou algumas propriedades do sal, e nós sabemos que uma delas é dar sabor, né? Vou colocar só duas aqui, uma para dar sabor e a outra para preservar. Queridos, se nós somos, de acordo com o que o próprio Jesus nos diz, se nós somos o sal da terra, nós precisamos entender o papel que nós temos neste momento como sal da terra. Primeiro, o sal, ele dentro do saleiro, ele não vai produzir efeito algum. Ele não vai conseguir alcançar o propósito aqui dentro desse saleiro. Aqui dentro, ele é apenas um produto, como qualquer outro. Uma substância, como qualquer outra. Que não pode mudar ou não pode alterar absolutamente nada. Agora, no momento em que nós abrimos e nós usamos esse sal, ou utilizamos esse sal, ou numa carne, ou em um alimento, com esse produto, com o sal, nós temos a capacidade de mudar o sabor daquele alimento. Agora, nós precisamos ter o cuidado, porque existe uma medida. Se nós colocamos pouco, fica quase sem sabor, sem o sal. Mas se nós colocamos demais, ela salga e praticamente estraga a comida. Agora, uma coisa é certa, dentro do saleiro, este sal nem salga, ou nem dá sabor, ou não faz absolutamente nada.
Nós também entendemos de que o sal ele serve para preservar. Existem regiões que não tem geladeira, não tem como armazenar a carne, que eles, depois a carne tirada do animal, ela é salgada para que ela preserve por vários dias. Então ela tem também um fator de preservação. Agora, se nós somos o sal da terra, queridos, como povo de Deus, como cristãos, qual que é o nosso papel nesse momento em que nós estamos vivendo? É isso que o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Porque se nós precisamos fazer a diferença, mas nós só fazemos a diferença se nós estivermos envolvidos, presos dentro da nossa vida, e isso nós precisamos entender bem claramente que existe direcionamentos, existem formas, como eu falei, o sal ele precisa ser na medida certa, se for demais ele estraga, se for pouco acaba faltando, mas nós precisamos permitirmos sermos usados, para que verdadeiramente nós possamos dar sabor, um sabor que é agradável. Eu não sei se você já teve a experiência de comer uma comida sem sal, zero de sal. Eu já tive. E não foi nada agradável. Para falar a verdade, eu nem consegui comer. De tão difícil que foi, sem sabor aquela comida, só o sabor da comida. Mas depois que colocou um sal, eu consegui comer. Você já comeu uma comida muito salgada? Também é muito complicado. É difícil para a gente degustar, é difícil para ingerir uma comida muito salgada, não é verdade? Então por isso que precisa ter um equilíbrio, mas nós precisamos, fica claro, e Jesus diz, vós sois o sal da terra. Então fica claro que essa terra precisa, assim como o alimento precisa do sal, essa terra precisa de nós que somos o sal da terra. Agora, eu quero trazer, e para finalizar esse momento aqui com vocês, mais uma reflexão. O que o sal faz? Experimenta pegar uma porção de sal, né? E põe na língua. Talvez vai ficar até um gostinho assim, mas coloca 3 porções, 4, 5. Daqui a pouco você está desesperado querendo água. Então, na verdade, também uma propriedade do sal é nos levar a beber água. Porque quando você ingere ou você coloca sal ou uma comida salgada ou uma porção de sal na boca, automaticamente você vai estar em busca de água. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus diz que ele é, e uma da forma como Jesus se identifica, ele diz, eu sou a água da vida. Queridos, quando nós salgamos, quando nós usamos e temperamos esse mundo, sendo o que Jesus nos diz, que nós somos o sal da terra, nós vamos salgar de tal forma que as pessoas vão em busca dessa água, porque elas estarão sedentas. Agora eu e você precisamos entender de que aqui dentro, esse sal ele não tem muito valor. E mais, se ele fica aqui por muito tempo condicionado, o que a Bíblia vai dizer que se ele perder o sabor, se o sal perder a sua essência, como é que vai restaurar? Aí ele deixa claro que é praticamente impossível. E ele continua dizendo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A minha oração é que nós possamos entender o nosso verdadeiro papel, porque assim como Jesus nos deu essa missão, ou esta comissão, de sermos sal, de salgarmos, darmos sabor, de preservarmos e também, de uma forma estratégica, levar as pessoas a buscar na fonte da água viva, que é o próprio Senhor Jesus. Aquilo que elas precisam para saciar a sede e amenizar o sabor forte do sal na boca, no coração, no seu íntimo. Queridos, a necessidade desse tempo é que nós nos posicionemos. Nós não podemos ficar calados e apenas observando, não. Nós
precisamos estar inseridos. E mais uma vez, eu quero deixar isso claro. O sal só vai fazer efeito se ele for colocado no alimento. E nós precisamos nos envolver dentro daquilo que Deus nos chamou. Nós temos uma grande responsabilidade. E Deus conta conosco nesse momento. Eu queria deixar essa palavra com o seu coração, com o meu coração. Nós não podemos ficar alheios a tudo que nós temos visto acontecendo. Existe um movimento e se nós não entendermos isso, nós vamos, infelizmente, ficar tão presos que vamos perder o sabor. E aí não vamos prestar para mais nada. E é nesse momento que eu e você precisamos, como homens e mulheres que tenham sensibilidade de ouvir o coração de Deus, de nos posicionar, de verdadeiramente dizer: Senhor, eu sou o que o Senhor disse que eu sou o sal da terra. Ei, você e eu somos sal. Você e eu temos a responsabilidade de dar sabor, de preservar, de temperar. Se o mundo, de alguma forma, se a terra não está indo da maneira como nós cremos, existem maneiras. Jesus, ele quando veio a essa terra, e nós vamos entender que quando Deus olha para a situação da humanidade, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou unigênito filho. Porque ele viu que a situação estava degradante, ela estava indo de mal a pior, e então ele envia Jesus agora para trazer preservação da vida, para dar sabor à vida daqueles que estavam perdidos, sem esperança, sem solução. E Jesus veio e cumpriu a sua missão. Mas quando ele volta para o Pai, ele fala para mim e para você: ei, eu estou indo, mas vocês vão continuar. E nós não estamos aqui para fazer algo que é impossível, é difícil. Ai, pastor, é complicado demais. Não, porque quando ele nos deu a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, ele diz: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Aí ele nos chamou para fazermos a diferença. Mas antes de você ficar: pastor, mas agora, ainda mais agora, no meio de uma pandemia tão complicada, aí, volta um pouquinho, lê Mateus 28, 18. Porque a essência da grande comissão está no versículo 18, quando ele nos diz, Jesus, o próprio Jesus nos diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide. Então nós não vamos na nossa capacidade, nós não vamos naquilo que nós conseguimos ou não, nós vamos naquilo que ele já providenciou. E quem diz que eu e você somos sal da terra foi o próprio Jesus. E é por isso que, com a essência que nós recebemos, com a autoridade que nos foi delegada, com o poder que nos foi outorgado de fazermos a diferença, de trazermos sabor e trazermos preservação, é que nós precisamos nos posicionar. A minha oração é que nesse momento, eu e você, como a igreja do Senhor, nós possamos verdadeiramente fazer a diferença. Já ouvi muitas pessoas dizendo: ai, pastor, tomara que Jesus volte logo. Ei, não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele vai voltar, sim, tem um tempo apropriado, muito certinho para isso. Mas na oração do Pai Nosso, na oração dominical que ele nos ensina, ele não nos ensina a subir e abandonar tudo aqui embaixo. Não, a oração ele nos ensina venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então existe uma expectativa de que nós vamos trazer o céu para a terra. Nós vamos manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. E onde o reino de Deus se manifesta, ele coloca em ordem as coisas. E é essa expectativa que eu e você precisamos ter. Que em nome de Jesus nós possamos estar atentos, ligados, sintonizados, conectados com o coração de Deus, para que nesse momento nós possamos fazer a diferença. Nós somos o sal da terra. E se a terra, de alguma forma, está sem sabor ou salgada demais,
ou está perecendo. Existe parte da nossa responsabilidade. E eu quero orar nesse momento, junto com você, para que o Espírito Santo traga a realidade, a convicção, o entendimento, a revelação para mim e para você, da nossa responsabilidade agora. Não adianta fechar os olhos, não adianta tapar os ouvidos, não adianta, não muda. O sal só faz a diferença quando ele é colocado, ele se mistura com o alimento. Mas ele muda o alimento não muda o sal. É ele que traz a transformação, não é ele que é transformado. E essa é a minha oração neste momento, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra agora venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos nos posicionar como verdadeiramente nós somos. E o Senhor diz na tua palavra que nós somos o sal da terra. Que cada um agora que está ouvindo e recebendo essa palavra possa entender o privilégio que nós temos, mas também a responsabilidade que nós temos diante da terra onde o Senhor nos plantou. Se nós estamos vivos neste momento, é porque o Senhor nos escolheu para nesse tempo, nesta hora, fazermos a diferença. Obrigado, Deus, que aonde esta palavra chegar, que os corações sejam tocados e que nós possamos nos alinhar e ter a disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero salgar, eu quero dar sabor, eu quero preservar, usa a minha vida para o teu propósito. Essa é a nossa oração e eu declaro ela agora, na autoridade e no poder do nome que está acima de todo nome, do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Queridos, a minha oração é que essa palavra possa mexer com você como tem mexido comigo e nos fazer tomar uma posição, ou nos posicionar, ou verdadeiramente sairmos de dentro do saleiro e fazermos a diferença nessa terra como o próprio Jesus nos ensinou. E eu quero terminar dizendo, você e eu somos o sal da terra. Que Deus te abençoe. Se essa palavra abençoou você, inspirou você, guarda no seu coração, mas também compartilhe com alguém, para que juntos possamos verdadeiramente, em nome de Jesus, fazermos com que a oração que Jesus nos ensinou venha se manifestar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Sou o pastor Eujácio e oro para que essa palavra edifique e abençoe a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.